Bem-Aja News. Espaço Notícias. Spotlight. Short News aqui no Bem-Aja. Namíbia, a nossa vizinha da Namíbia aqui, portanto, há um tempo para cá descobriram petróleo. E aqui a notícia diz: petróleo. Dentro de 10 anos, a Namíbia estará entre os 4 maiores exportadores de petróleo bruto. Esta também é uma notícia que nós fomos buscar, portanto, num canal, num jornal italiano e nós traduzimos em português. É uma notícia que sai no dia 25 de abril de 2024, que diz que a Namíbia é um país que nem sempre aparece nas manchetes, exceto pela sua luta contra a caça furtiva em geral e a caça furtiva de rinocerontes em particular. Mas este país africano é rico em matérias-primas. A OPEP Plus, grupo dos principais países produtores de petróleo, estuda a possibilidade de acolher a Namíbia, em cujo território foram descobertos campos petrolíferos com um volume total de 2,6 mil milhões de barris. Portanto, José Gama, a Namíbia, um país que há tempos era tido um país pobre e tal, agora a Namíbia, para além de ser um país organizado, a Namíbia já poderá fazer fronte a Angola com essa descoberta de petróleo que eles fizeram. E quais são as estratégias que a Namíbia tem estado já a montar para usufruir deste seu crude, não é? Crude oil, oil crude oil. Gama. Bom, a Namíbia começou a estar na fase da prospecção e ela prevê que, pelo menos até 2026, poderá começar a explorar o petróleo pelas mãos de uma empresa canadiana, a Recon África. A Namíbia é um país que tem uma economia que bebe muito da África do Sul. Ela durante muitos anos esteve anexada à África do Sul e depois do regime do apartheid, ela continuou a ter uma ligação muito forte, tanto que a moeda sul-africana é usada na Namíbia, embora que o inverso não é verdade. Então, o câmbio da Namíbia que eles usam é o câmbio sul-africano. Há muitas empresas sul-africanas a explorarem e têm as suas fábricas na Namíbia, portanto, eles têm um mercado em comum. Então, é um país com uma população de 2 milhões de habitantes, são muito poucos e, com isso, eles conseguem estar organizados. Então, se a Namíbia conseguir explorar petróleo nos próximos meses ou nos próximos anos, vai contribuir ainda mais para ela. É um país que tem muito, muito, muito espaço livre, pode depois ter aí uma estratégia ela, como eu disse, são poucos habitantes, ela tem quase o tamanho de mais ou menos o tamanho de Angola, embora um pouco mais pequena, mas é um território extenso, Vastíssimo. exatamente, e vasto. Depende da agricultura, é um país também estável politicamente e socialmente, pelo menos é muito mais estável que a África do Sul e muitos países aqui da Então, região. Gama, Então, o petróleo em muitos países é sinónimo de guerra, entre aspas, ou de divergência. No caso da Namíbia, creio que não vai atrapalhar, não vai criar instabilidade como cria ou tem criado nos outros países. Portanto, agora, quanto às estratégias, vê-se que eles ainda estão a falar, estão a fazer prospecção, estão também a ter o cuidado de olhar para a questão ambiental, para ver se as explorações no futuro não venham alterar ou perturbar o meio ambiente, porque temos um país ali com uma sauna, com muitos
animais e etc. Então é necessário preservar a fauna. É aquilo que aconteceu, que estávamos a viver há uns anos no Quando Cubango, que também se descobriu petróleo, reservas de petróleo, mas havia preocupação de que a exploração poderia afetar também a questão ambiental ali naquela zona do Kavango. E a Namíbia também está a debater nessa perspectiva. Portanto, nós temos um lençol de petróleo no Quando Cubango que por agora não pode ser tocado, não pode ser explorado por razões de impacto ambiental. Exato. Ok. Gama, quanto à Namíbia, que tem esta população muito reduzida, 2 milhões e tal de cidadãos, que têm essa descoberta de petróleo, 2,6 bilhões de barris, eh, qual é a exortação enquanto angolano, enquanto as desgraças de Angola não saber usufruir do seu petróleo, não saber distribuir a riqueza do seu petróleo, qual é a exortação que tu fazes para os namibianos a partir aqui dessa janela do bem-aja? Bom, não é é ter a experiência de Angola, temos a experiência de Angola e mostrar aqui a relação entre o petróleo e a política. Antes de fazer uma exortação, houve um ano, creio que foi em 2000 muito antes do José Eduardo sair, uns 4 anos antes, e os americanos promoveram, por via dos seus serviços de segurança, um estudo em que chamaram vários especialistas renomados de alguns países para analisar a questão de Angola, a sobrevivência política do José Eduardo dos Santos. E a análise feita era com base no poder político e o petróleo. Eles diziam que se o preço do petróleo subisse, o presidente José Eduardo dos Santos iria sobreviver ainda mais tempo. Por quê? Porque ele teria dinheiro dinheiro para gerir, e dinheiro também para comprar consciência, dinheiro para aqueles patronéis, como se diz em inglês, teria dinheiro para se aguentar, né? Uhum. Agora, se o petróleo baixasse, ele teria poucos recursos e meios para se aguentar politicamente. E deu certo. O José Eduardo dos Santos saiu em 2017 e nós em 2015, a partir de 2015, começamos a ter o impacto do petróleo, do preço do petróleo que estava muito baixo. Estava baixo. Então, estando baixo o país, não tinha fundos. Então, a sobrevivência política dos Santos dependia do preço do petróleo. Se o petróleo fosse alto, mais dinheiro ele tinha, podia ter dinheiro depois para pagar opositores, para pagar membros da sociedade civil, todos aqueles, até membros do partido, que quisessem lhe afrontar. Agora, sem dinheiro, ele enfrentaria a escassez de fundo, crise interna e, por conseguinte, contestação a ele. Isto para dizer, antes de irmos para a Namíbia, para mostrar aqui a ligação da política com o petróleo. Na Namíbia, eles politicamente já estão estáveis. Já é uma democracia que está minimamente amadurecida a respeito pelas instituições. Já não temos ali um presidente que quer ficar, que pode a qualquer altura mudar a Constituição para se eternizar ou ficar ainda mais no poder. Portanto, eu acho que o petróleo na Namíbia não vai perturbar a situação política do país, conforme, por exemplo, como poderia acontecer a de Angola, como aqui citamos. Por exemplo, vemos aqui a Angola. Angola, se o petróleo subir, o João Lourenço pode ficar mais forte também. Ele com o petróleo, sim, ele mais forte, vai comprando os aviões, vai comprando mais armamento, vai comprando mais meios para travar manifestações, pode depois patrocinar associações como essas Move Angolas que estão a organizar essas festas na diáspora. Então, ele fica forte, tem meios para distrair as pessoas, né? Por exemplo, já há pessoas
que acreditam que o país está a viver uma crise meio que fictícia. Por exemplo, neste momento, o nosso GDP, o nosso PIB, é igual Uhum. ao PIB de 2008. Em 2008, o país tinha, embora que de 2008 para aqui, 2008 e 2010 para aqui, o país tinha, o número de população também cresce, né? Nós podemos ter hoje em casa 10 mil dólares, né, para gerir para um Uhum. mês, mas em 2008 eram 5 pessoas, 2010, 2024 já nasceram mais crianças, já não são 5, podem ser 8 ou 9 filhos, né? Em Uhum. 2008 a população não era, hoje estamos com uma população aí na casa dos 33 milhões de habitantes. Em Uhum. 2008 provavelmente éramos poucos, mas Uhum. nós estamos com um PIB igual ao de 2008, que estávamos a viver um período minimamente de boom. Por daí que há pessoas que acreditam que esta nossa crise chega a ser um pouco mais política do que real, né? Nós estamos a Uhum. vender o preço do petróleo no mercado internacional, acho que a 83 dólares, quer dizer que Angola não está assim tão pobre. Há qualquer coisa aí. Bom, também temos o nosso petróleo já comprometido, ele logo que é produzido, depois vai para a China. Mas o nosso problema aqui já não é não tem a ver com o preço do petróleo, quer dizer, a nossa crise, a crise que nos apresentam, não está relacionada ao preço do petróleo. Provavelmente tem outros fatores de gestão e aquilo que eu Uhum. disse, que o preço, o dinheiro, logo que nós produzimos petróleo, uma parte vai para saldar a dívida que nós temos agora com a China, que temos com a China, que agora está na casa dos 17 bilhões. E, no fundo, são coisas que merecem análise e estudo. Mas isto, voltando para a Namíbia, Uhum. a previsão que a gente faz é que não vai haver alteração ou problemas para a situação política deles, porque eles já estão estáveis, porque eles mesmo sem o petróleo vivem, têm uma estabilidade. Por exemplo, olha o caso do Moçambique, descobriu-se reservas de petróleo e gás em Cabo Delgado. O presidente que estiver no poder, quando eles começarem a usufruir desta riqueza, vai se tornar forte. Quer dizer que a Frelimo vai ter dias ainda pela frente, mais anos pela frente, que vai ficar ainda também muito forte. A Frelimo vai ter, só assim a Frelimo, naquelas explorações, nos trabalhos em Cabo Delgado, aí na base da Funge, a Frelimo tem as empresas prestadoras de dirigentes dos céus, empresas que vão fazer a segurança, etc. Ela já se beneficia disso. Agora, quando aquilo Uhum. começar, aquilo é uma reserva, parece que vai estar avaliada a cerca de 72 bilhões de dólares. É muito dinheiro que Moçambique vai ter daquelas reservas de gás em Cabo Mas Delgado. agora, quanto ao o comfort, o bem-estar da população namibiana, podemos acreditar que daqui a 10 anos a qualidade de vida do namibiano poderá mudar, uma vez que politicamente eles estão organizados, digamos, a democracia é estável, não é? Eles fazem regularmente as suas eleições. Vimos a morte do ex-presidente não criou grandes dificuldades dentro do partido e fora do partido. Será que iremos ver uma Namíbia se transformar como uma Noruega, uma Finlândia, uma Suíça ou uma. Como é que é? Tem aí outro país onde os portugueses gostam de ir muito imigrar. O Como é que seria? Qual é a leitura que tu fazes? Que Assim, a previsão que Namíbia, tu fazes? o povo namibiano tem uma Hum. vida estável, tem uma vida tranquila, não há. Eles são poucos e então, sendo poucos, consegue-se fazer uma boa gestão. Namíbia tem grandes hospitais, só para ver, o presidente ficou doente e se tratou lá. Hum. Tem universidades, tem politécnicos. Eles estão. A Namíbia é como se fosse uma África do Sul. Uhum. A Namíbia é uma filha da África, é uma filha da África do Sul. Então, E eles com sabes que petróleo muitos podem até, como está aqui a Isabel Félix a dizer, se calhar podem se transformar num Luxemburgo, né?
Sendo poucos, Luxemburgo, estava a falar de Luxemburgo, pois. yeah, eles podem. Eles lá Porque muito até investimento, ali. há cidadão do Ghana, muitos cidadãos do Ghana, que agora preferem ir fazer o tratamento na Namíbia, vê só Gama. Em Sim, vez de porque irem eles nos têm um Estados bom. Unidos, onde eles gastavam dinheiro para a Europa, para a Inglaterra, ou sei lá, para outro país, Uhum. na Alemanha, agora eles preferem ir se tratar na Namíbia. Sim, porque a Namíbia depois oferece segurança Uhum, em relação à África do Sul. A segurança lá pessoal é boa. uhum, Tem hospitais, para além dos hospitais, tem fábricas de medicamento. Depois, aqui na nossa região, depois da África do Sul, deverá estar a Namíbia. hum. Olha, a Isabel Félix deixa aqui uma pergunta muito irônica, mas afinal de contas, o que pensam os governantes palopes não é, têm na cabeça? O que é que os governantes dos palopes têm na cabeça? Portanto, nós, os palopes, estamos sempre a nos lamentar. eh, e quando se fala de Guiné-Bissau, Guiné-Bissau é um grande país, é um bom, dizer um grande país, tem uma grande história, mas hoje Guiné-Bissau é como se fosse um país fantasma, né? As pessoas que visitam o Bissau, a capital da Namíbia, de Guiné-Bissau, dizem é para uma cidade deserta, não encontras quase ninguém na estrada, na rua, tudo tranquilo. Epá, são os problemas dos palopes.